Olá, Ranieri, de volta aqui o nosso repórter Sedó, hoje recebendo o doutor Herbert Castro, do escritório Castro Maciel. Vamos dar continuidade, doutor, aquele assunto da última sexta-feira, né, que nós conversamos sobre mitos da aposentadoria rural. Boa noite, seja bem-vindo ao nosso repórter Seridó. Boa noite, meu amigo Cleto, a toda a sua grande audiência aí. E mais uma vez trazendo informação às pessoas, né? Esse assunto que é tão debatido e tão complicado muitas vezes as pessoas entenderem, que é a questão da previdência, né? É uma situação, às vezes as pessoas têm uma noção, mas a verdadeira noção a gente vai trazer aqui para poder esclarecer a todo mundo. Olha, um dos assuntos que eu tenho certeza que chega lá no seu escritório e as pessoas devem perguntar e tira dúvida com alguma outra pessoa e às vezes, muitas vezes não sabe e questiona se a pessoa só se aposenta se realmente morar na zona rural, que falou sobre isso aí, e será obrigada, se não morar na zona rural, mas morar em outro local, ela pode trabalhar na zona rural e morar em outro canto, ela nesse contexto, ela pode se aposentar? Essa questão aí já foi aquele mitos, né, que a gente falou, aqueles mitos do outro programa. Esse aí é a continuação de tanto mito que existe, né? E um dos mitos é justamente esse. As pessoas acham que elas saírem da zona rural, e a gente aqui falando de aposentadoria rural, que elas saírem da zona rural e ir morar na cidade, vai perder o direito de aposentadoria, o que não é verdade. O que define um agricultor é a atividade e não o morar. Né? Tem pessoas que moram na cidade, mas elas exercem atividade rural. Não deixa de ser agricultor. Tem pessoas que moram na zona rural e não são agricultores. Elas exercem outra função. Então, o que define não é o morar, é o trabalhar. Tem muita gente pagando errado aí. Pagando como agricultor, porque mora na zona rural, porque tem um pai agricultor, porque nasceu e se criou, e achando que com isso vão se aposentar. Mas elas não exercem a atividade. E numa eventual fiscalização, não vai conseguir a aposentadoria. Por quê? Porque apesar de morar, não trabalha na zona rural. Não exerce o labor rural. Enquanto tem pessoas que moram na cidade que não trabalham na cidade. Exercem a função rural, no sítio. Então essas têm condições de se aposentar. Não adianta você ter um monte de provas de que é agricultor e não ser, porque a fiscalização vai derrubar isso. Então a gente alerta até as pessoas a isso. Se você não exerce, não adianta você pegar provas rurais, porque não vai passar pela fiscalização da justiça. A gente tem que querer aquilo que é certo. Né? A gente sempre fala, devemos querer o que é correto. Então se você faz um bico de mototáxi, faz um bico de qualquer outro tipo de serviço urbano, mas você faz um trabalhozinho na zona rural, se o seu trabalho na cidade for preponderante, ou seja, se ele for maior do que o trabalho rural, você deve pagar o INSS, não o sindicato. A contribuição seria melhor? O INSS. Porque é aquela coisa, a gente sabe que hoje dificilmente as pessoas vivem só da agricultura. Né? Tem pessoas que fazem aquele trabalhinho ali na agricultura, mas a maior parte do tempo é na zona urbana, ou seja, serviço urbano. Se a maior parte do tempo ela saiu da zona rural e começou a fazer serviço urbano, ela tem que mudar a sua categoria, tem que pagar o INSS. É essa informação que falta chegar nas pessoas. Eu vejo muita gente, mas eu nasci e me criei no sítio. Sim, mas você é o que hoje? Não, eu corto cabelo. Então você tem que mudar. Não adianta continuar pagando lá o rural. Você tem que mudar para o INSS. Assim que você saiu da atividade rural, tem que mudar a contribuição. E é por isso que muitas aposentadorias rurais vêm dando errado. É exatamente porque derruba essa questão aí e a fraude ela é enxergada. A fraude ela é enxergada e é cobrada. Porque aquelas pessoas que tentam ludibriar o sistema, muitas vezes orientadas até por profissionais da área, elas podem responder processo por essa razão. E aquelas que conseguiram os benefícios através de maneira enganosa, dizendo que, não, eu só trabalho no sítio, eu não faço bico na cidade. Pessoas que conseguiram as aposentadorias assim, elas podem ter que devolver, inclusive, o dinheiro. Mas me diga uma coisa, uma dúvida. Não necessariamente, obrigatoriamente, eu tenho que passar os 30 dias do mês dentro da zona rural, na casa onde está lá estabelecido, até onde a pessoa mora. Essa pessoa pode passar, por exemplo, 4 dias da semana lá na labuta rural e pode 3 desses dias trabalhar aqui em outra atividade?
Pode. Se a rural ela é preponderante, ela é maior. Se é maior. Se você vive mais da agricultura do que do serviço, do bico, vamos dizer assim, a agricultura prevalece. Agora, se você vive mais da atividade urbana, quem prevalece é a atividade urbana, você tem que pagar o INSS. Isso também serve para o trabalho anual. Certo. A gente sabe que a gente tem um período de seca, né, muito grande. A maior parte do ano é de seca, não chove. E aí, muitas pessoas migram, elas saem do rural e vão arrumar um serviço o resto do ano. Se a sua atividade principal o resto do ano é a urbana, você tem que pagar INSS, não sindicato. É mais vantajoso. É o correto, porque se a sua atividade preponderante, principal no ano todo é urbano, a rural não vai servir. Não vai servir. A não ser que, por alguma sorte, a pessoa passe batido, mas a gente não aconselha isso. E se a pessoa tiver uma atividade, que seja pequena, empresa, na zona rural, por exemplo, produção de queijo, de leite, né, e tal, qual a forma de recolhimento para se aposentar? Hoje existe aí muitas opções. A pessoa pode abrir uma microempresa, né? Ela pode fazer um MEI, já que ela tem uma pequena produção de queijo, uma pequena produção de leite, tem o CNPJ, um CNPJ bonitinho, ela pode vender um gado, fazer uma microempresa, mesmo que seja na zona rural. Ela pode pagar como autônomo, também seria outro tipo de contribuição, se ela faz algum serviço lá na zona rural de autônomo. Inclusive pode pagar maior. Pode, inclusive se ela tem uma produção grande, ela pode aumentar essa contribuição proporcionalmente ao seu ganho, né? Sim. Se você ganha 2, 3, 4, 5 salários mínimos, mesmo na zona rural. Mas o grande problema que a gente tem visto é que muitas pessoas que têm essa condição de pagar isso, elas querem continuar sendo segurado especial, que é aquele que produz só para o consumo e não pagar INSS, pagar só o sindicato. E aí não cabe. A contribuição sindical é para o segurado especial. O nome já está dizendo. É aquele cara que vive ali só do consumo, né? A família, inclusive, só do consumo, não tem uma grande produção. Aí tudo bem. Mas aquela pessoa que tem uma produção, uma venda, que ela tem lucros consideráveis, ela deve pagar INSS. Esse esclarecimento é muito importante, essas informações chegam até você, até a sua casa, e muitas vezes você que não procura um profissional e procura saber da rua, ou aquele cara lá da esquina que está lá fazendo aqueles empréstimos, né? Aquela questão toda, tem muito, abre aspas, pessoa que não é empresa, sim, mas é um lobista ali, sei lá, vai lá fazer empréstimo de maneira estranha, escusa, né? E termina dando um conselho errado, né? Não é nem conselho, é uma observação errada e a pessoa não tem aquela informação. Por isso que é importante você procurar o seu advogado de confiança, tá bom? Nesse aspecto assim, doutor, lá no escritório Castro Maciel, qual a maior demanda hoje em questão da aposentadoria rural? Quais as dúvidas maiores que as pessoas chegam e perguntam? A maior dúvida que as pessoas hoje têm na aposentadoria rural é justamente essa questão delas acharem que pelo fato de ter um pai, uma mãe agricultor, de ter nascido e se criado no sítio, elas podem e vão se aposentar rural, mesmo que elas não estejam mais trabalhando de fato, de verdade no roçado. Elas acham que, não, eu moro na cidade, faz 20 anos que eu sou babá, mas tudo meu é da agricultura. E tudo meu é da agricultura. Tá errado. Não façam isso. Não escutem gente que orienta vocês a fazerem isso. Tem muita gente orientando as pessoas dessa forma. Advogado especialista e responsável, ele não te orienta a fingir que é agricultor. Ele não te orienta a ir no último ano para o sítio. Fingir que é agricultor naquele último ano ali apenas. Ele não te orienta a mudar de endereço. Ele não te orienta a se separar do teu companheiro para que o seu companheiro não prejudique sua aposentadoria. Esse tipo de orientação não é correta e ela pode ser uma dor de cabeça muito grande no futuro. Tem formas justas e honestas de se conseguir a sua aposentadoria. Então, doutor, muito obrigado. Eu que agradeço, meu amigo, e a gente vai trazer muito mais esclarecimentos aqui no futuro. Eu tenho certeza que muita gente vai ser ajudada também com outros esclarecimentos aí muito importantes que a gente vai trazer.